dia. Edna, bom dia, tudo bem? Já colocou um louvor, daqui a pouquinho a gente já começa o nosso estudo. Paz, Claudete, tudo bem? Bom dia para você também. A gente também, Edna. Saudades de vocês também. Gente, por enquanto a imagem tá fluida, o som tá ok, tá captando bem. Bom dia, Nuri, Dona Nurimar. Carol, bom dia. Ai, que bom. Paz, pastor, tudo bem? Mônica, bom dia. Sempre procura entrar alguns minutinhos antes, né, pra gente já ir sossegando o nosso coração, escuta um louvor, já vai entrando no clima do estudo, já vai elevando os nossos pensamentos a Deus. Enquanto isso, o pessoal também vai se acomodando, né, se preparando, pegando a Bíblia, arrumando um lugarzinho um pouquinho mais quieto na casa, que é para poder tentar aproveitar o que puder da palavra. Dona Eva, Gilberto, bom dia. Edivar, Edu, bom dia. Obrigado, cara. Obrigado, Edu. Boa aula para todos nós, né? Bom dia, Benjamin. Mais um dia lindo que Deus preparou pra gente, né? Pessoal, daqui a pouquinho a gente já começa, tá? Um abraço pro Oséias também. Você transmite para mim, por favor, Edna, transmite um abraço para o Oséias também. Bom dia, Paulette, tudo bem? O pessoal tá chegando, eu peço um pouquinho mais de paciência e a gente já começa. Bom dia, Samuel. Bom dia, João, tudo bem, cara?
paz, Miriam. Saudade de você também. Como que você está? Como que você se melhorou? Como que você está de saúde? Bom dia, Glau. Manda um abraço aí pro Cícero, tá bom? Dona Dulce, bom dia. Bom dia, Daniela. Renan, meu irmão. Bom dia, graça e paz para você também. Chegamos agora às 10 horas. Tá? Terminando o louvor, a gente já começa o nosso estudo. Uns 2 minutinhos. Bom dia, Davi. Amém, Miriam. Deus está conosco o tempo todo, não é mesmo? Bom dia, gente. Até em respeito ao pessoal que já chegou, vamos começando o nosso estudo aqui, e sempre lembrando que as nossas lives, tanto as lives quanto os cultos no YouTube, eles ficam todos gravados. Então, caso perca alguma coisa, caso você tenha interesse em mandar depois essa live para alguém, ou um culto, eles ficam todos guardados, e elas, nesse tempo que nós estamos vivendo, isso é uma ferramenta de evangelização. Tá? Manda um culto do YouTube, manda o link para uma pessoa, manda um culto, um estudo da escola dominical, manda para uma pessoa que está precisando. Essa é uma forma que a gente tem segura de evangelizar as pessoas, né? Porque a gente conta aqui com uma rede de apoio da nossa Igreja Metodista em Itaberaba, e então use essas passagens, use esses estudos como uma forma de você abençoar a uma pessoa, amém? Então, as pessoas que de repente entrarem no decorrer do nosso estudo, ele vai ficar gravado, depois a pessoa pode voltar e pegar do princípio, amém? Bom dia, meus irmãos da nossa Igreja Metodista em Itaberaba, e todas as pessoas que acompanham conosco as nossas aulas, os nossos cultos, os bate-papos do Instagram, enfim, toda a programação que é aberta da Igreja Metodista, e ela é feita pensada na nossa comunidade. Mas nós sabemos que através da internet ela atinge muito mais gente, e que bom que seja assim, né? E eu espero que todos hoje sejamos abençoados novamente, como nós já viemos sendo abençoados por todo esse tempo em que temos desfrutado dos estudos das escolas dominicais. E a gente está aqui mais uma vez reunido, que é para estudar um pouquinho da Palavra de Deus. E primeiro eu quero agradecer a Claudete, que ela é coordenadora da nossa escola dominical, como acho que todos sabem, por ela me fazer esse convite de poder compartilhar um pouquinho desse tema, que é um dos pilares por onde a nossa fé cristã é construída, né? E a nossa esperança também.
O tema da aula de hoje é o perdão. E como esse tema ele é realmente amplo, eu sei que a gente não vai ter condição de esgotar ele. Até por falta de tempo e por falta de capacidade minha também, né? Mas tudo que eu conseguir compreender, eu vou tentar condensar para passar nessa próxima 1 hora, tá bom? Então vamos começar então com uma oração, clamando para que o Senhor possa nos abençoar, abrir o nosso entendimento, que o Espírito Santo seja derramado nas nossas vidas uma vez mais. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Pai poderoso, Pai de misericórdia, Pai que já derramaste o perdão desde o primeiro dia da criação, Pai poderoso. Obrigado, Pai. Obrigado porque mais uma vez estamos diante, Pai, da Tua presença, todos aqui reunidos, Pai, cada um em sua própria casa, Pai, mas reunidos em espírito, Pai, procurando glorificar o Teu santo nome, Pai, procurando, Pai, nos aprofundar nas Tuas Escrituras, Senhor, para que através delas, Senhor, sejamos o nosso entendimento todo reformado e transformado, Senhor. Para que cada dia que passa nós andemos mais e mais perto de Ti, Senhor, desejosos do Teu Espírito, desejosos da Tua palavra e da Tua compreensão, Senhor Pai poderoso. Transforma o nosso entendimento, Senhor. Que o nosso intelecto, Pai, seja abastecido, mas o nosso espírito seja transformado, Pai. Que as nossas vontades sejam modificadas, Pai, pela força que há no Teu Evangelho. E essa é a obra do Santo Espírito que habita em nós, Pai. Pela graça e pela misericórdia e pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Amém, Pai poderoso. Amém. Bom, vamos lá. Como eu disse antes, a gente não tem condição de esgotar um tema tão amplo que nem é o perdão. Então, para fim didático, eu quero dizer que eu separei essa aula em 3 blocos, em 3 partes. A primeira, perdoado do quê? Que é uma relação entre o perdão e o pecado no nosso mundo, né? Segundo, culpa é ruim? E o terceiro, ressentimento. Tá? Compreendendo essas 3 partes da nossa aula, eu quero passar um pouco do que a gente compreende como um perdão bíblico, né? Tratar como o perdão chega através de nós pelo arrependimento e o que isso produz em nós, a maneira como a gente se comporta com o nosso próximo. Só cuidado com a mesa. Tá? Então vamos começar? Primeira parte, parte 1. Perdoado do quê? Né? Não tem como a gente falar de perdão sem a gente falar de pecado, né? Já que o conceito de pecado ele não está na moda nos dias de hoje e muitos sequer até duvidam que ele existe. Alguns imaginam que Cristo veio ao mundo só para deixar o nosso coração limpinho. É muito comum a gente encontrar pessoas que não entendem o motivo do perdão divino, né? Muitas vezes pode ser difícil até de explicar o que é o pecado e como que ele nos afeta hoje em dia, de forma prática, né? De forma real. Afinal, aos nossos olhos, quase todos vivemos de uma maneira decente, aos nossos olhos. De certa forma, como sociedade, a gente perdeu um pouco a noção do que estamos em débito. E a partir daí, a gente acha que está em mérito, né? E quem está em mérito não precisa de perdão. Então é preciso que a gente tenha contato com isso novamente. Principalmente quando a gente conversa com pessoas que não são discípulas de Cristo. É comum a gente ouvir o seguinte: mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, nem tenho do que me perdoar. E muitas vezes, inclusive, pessoas não religiosas ou de fé, uma fé diferente da fé cristã, levam vidas moralmente mais aceitáveis que a nossa socialmente. Alguns até mais do que alguns cristãos, né? Só que ser aceitável moralmente na sociedade não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Tá? E o que eu quero mostrar nessa primeira parte do nosso estudo, dentro da minha limitação, claro, é mostrar que o pecado ele é real. E ele é mais real do que a gente imagina. Né? Na verdade, se existe alguma coisa que deixa um rastro mais claro, mais perceptível através da história da humanidade, isso é o pecado. Uma definição que a gente ouve muito, é comum nas igrejas,
E é uma tradução do sentido militar da palavra pecado, é que pecado significa errar o alvo. E, para falar a verdade, isso nunca fez assim muito sentido para mim, porque toda vez que falo em errar o alvo, eu imaginava um arqueiro atirando flecha, e às vezes ele acerta, às vezes ele erra, assim, não é nada muito preocupante isso. Mas então eu tomei conhecimento que eu estava imaginando a coisa errada. Na verdade, esse errar o alvo, ele não se refere a um arqueiro atirando flechas de uma posição segura. Ele se refere a um soldado no campo de batalha, lutando com espada. Então, quando esse soldado ele erra o alvo, ele erra o golpe. Aí, quando acontece isso, a defesa dele está baixa, o braço dele está baixo e ele toma o contra-ataque do inimigo. Esse é o problema de errar o alvo. No momento que ele abaixa a espada, ele toma a espadada. O resultado disso é morte. Amém? A partir daí, essa figura ela começou a fazer muito mais sentido para mim. Ela ficou muito mais clara. Errar o alvo, que é pecado, é morte. E quando a gente entende que no princípio, no Éden, Adão e Eva cometem pecado, eles não simplesmente comem uma fruta como a gente ouve falar, ou na cultura popular muita gente acredita que eles têm relações sexuais. Não é isso. Na verdade, o pecado de Adão e Eva é a desobediência, é a rebeldia, é o desejo deles de viver para si mesmo. No jardim que Deus criou, a humanidade decidiu que queria viver sem Deus. Eles queriam ser os conhecedores do bem e do mal e criar as próprias verdades. E o fato é que se vocês, e acredito que sim, como eu, acreditam que Deus ele é o autor da vida, todo passo que a gente dá em qualquer direção que não seja a de Deus, automaticamente, naturalmente, nos leva para a morte. Não importa a direção que você tome, se ela for uma direção distante, para qualquer direção distante de Deus, cada passo é em direção à morte. Amém? E, na verdade, essa é a resposta da nossa desobediência. Nós, através da nossa rebeldia, trouxemos a morte para dentro da realidade do universo que Deus criou para que explodisse de vida, para que explodisse de amor. Nós trouxemos a morte para dentro desse universo. Essa desobediência nossa, da humanidade, ela gerou uma dívida que precisa ser paga, só que essa dívida é gigantesca. Acontece que o pecado, ao nos separar de Deus, ele contaminou também a criação, se espalhando por tudo, pela natureza, pelo trabalho, afetando as nossas relações humanas. Surge o primeiro homicídio, irmão mata irmão, a iniquidade cresce, mais e mais como consequência do pecado, guerra, opressão, inveja, vingança, vem se repetindo geração após geração, de novo e de novo. É uma roda que ela não para de girar. O oprimido, assim que ele pode, ele se torna opressor, que se transforma em oprimido, que se transforma em opressor. Para trazer um pouco de Bíblia, um pouco de palavra, para exemplificar isso, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor, no Salmo 137. Amém? Salmo 137. Eu vou aguardar um pouquinho, peço para os irmãos abrirem a Bíblia enquanto isso. Amém? Eu peço a gentileza que assim que os irmãos conseguirem identificar o texto, achar o texto na Bíblia, já vão dando um ok para mim, para a gente poder prosseguir no nosso estudo. Enquanto isso, vamos ouvir um pouquinho de louvor. É verdade, Tabata, é uma cadeia hereditária, na verdade, é um pouco até além disso. Todos nós escolhemos isso, né? Não é algo que simplesmente a gente herda, mas é uma coisa que a gente escolhe e reafirma cada vez que nós
nos tornamos rebeldes. Amém? O pessoal já está se achando. Silvana já achou. Tabata. Às vezes os comentários têm um delay. Eu imagino que a maioria dos irmãos já foi encontrando o texto. Ele não é tão difícil de achar, né? Os Salmos, uma parte bem conhecida da nossa Bíblia. Salmo 137. Apesar que esse é um salmo que a gente deixa ele meio escondido, mas o livro de Salmos é um salmo bem conhecido na nossa Bíblia. Amém? Vamos à leitura do Salmo? Eu vou ler na minha Bíblia John Wesley, que eu ganhei da minha senhora. Gente, que Bíblia linda. NAA. Vamos lá? O texto diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em uma terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada no céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Amém? Precisamos até dar uma respirada. Esse é um salmo muito chocante. Esse é um salmo que escancara a violência. Sabe, existem alguns tipos diferentes de salmos, né? Os salmos, eles são classificados em tipos diferentes, e esse é classificado como um salmo imprecatório. Ou seja, o escritor deseja que a resposta de Deus seja em forma de um castigo duro sobre os seus inimigos. E normalmente a gente não gosta de ler coisa assim. É uma realidade que a gente prefere não ver. E como pode estar na Bíblia isso? Muita gente, inclusive, que imagina um Deus mau no Antigo Testamento por conta de passagens como essa do Salmo 137. Como pode desejar que crianças sejam esmagadas contra a pedra? Isso é pesado demais, gente. Mas vamos tentar entender o que estava acontecendo. Essa oração, ela é feita por um coração completamente despedaçado. O povo da aliança, a menina dos olhos de Deus, havia sido arrancada de Jerusalém, levada cativa para a Babilônia. Depois de 2 anos de cerco, caíram os muros da cidade. Eu não sei se vocês sabem como funciona uma conquista militar naquele tempo, mas era assim. Jerusalém, a capital de Judá, era uma cidade murada, no alto de um monte, de um morro, de cerca de 700 metros acima do nível do mar. Essa era a terceira incursão do exército babilônico, né, que cercou a cidade e cortou praticamente todo o suprimento de água de Jerusalém, todas as minas de água que abasteciam a cidade. Lembrando que Jerusalém é uma região semidesértica, né? Lembrando que Jerusalém vive
nessa região mais seca, os soldados babilônicos fecham quase todas as minas que fornecem água para a cidade. Logo a fome começa a tomar conta de todos, né? São abatidos e comidos os animais como bois, cavalos, jumentos. Esses são os primeiros que são consumidos. Depois, aves, cães, gatos. Logo eles estão caçando rato. Em relatos babilônicos foi descrito inclusive que bebês e crianças pequenas que não aguentavam e morriam de fome nesse processo, eles eram devorados pelas pessoas famintas, perdiam os sentidos, né? Enquanto isso, o exército, eles iam dia a dia demolindo os muros em 2 ou 3 pontos diferentes, que é para não dar a menor chance de defesa para os soldados judeus, que já estavam bem enfraquecidos pela fome, pelo tempo, pela desesperança, os poucos ainda que sobraram dentro dos muros. Jerusalém é uma cidade cercada por vales e montanhas, né? E haviam passagens, rotas de fuga, que então os edomitas eram um povo vizinho, meio-irmão dos judeus, eles descendiam de Esaú, irmão de Jacó, né? Os edomitas, e isso a gente consegue enxergar também através do livro de Obadias, tá? Eles montavam barreiras nas cidades, nessas passagens, e capturavam judeus. Eles capturavam judeus e entregavam para o exército babilônico. Quando os babilônicos se apossavam desses judeus que estavam fugindo ou estavam tentando trazer alguma comida para dentro da cidade, ou simplesmente para fugir mesmo, eles pegavam esses judeus, eles empalavam esses judeus, que é atravessar um madeiro nele, e colocavam esses judeus para morrer e agonizar em frente aos muros de Jerusalém, tá? Para que as pessoas, para a guarda que está sobre o muro, pudesse assistir aquela morte lenta e aquela morte agonizante. Após a morte, aqueles que eram os amigos, os primos, os irmãos, eles já estavam mortos, eles eram esquartejados e eles eram catapultados junto com carcaças de animais também mortos para dentro dos muros da cidade. Então os corpos já em estado de putrefação ainda espalhavam doenças, nem tifo e outras coisas. E essas pessoas, eles eram os primos, eram os amigos daqueles que ainda restavam dentro da cidade. Quando as muralhas finalmente caíram em 587 a.C., o exército babilônico fez a barbárie dentro da cidade. As mulheres eram estupradas em frente aos seus esposos e filhos repetidamente, até a morte. Às vezes por uma tropa inteira. Idosos mortos, bebês, eles eram segurados pelas pernas e batido contra a rocha, batido contra o chão, contra as paredes, arremessados contra o chão. Os utensílios do templo, o templo construído por Salomão, eles foram roubados, o templo em si foi destruído, incendiado. No final disso tudo, pela prática do rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, o rei da cidade conquistada, ele era cegado pelas próprias mãos do rei, que vinha numa carruagem, entrava na cidade e cegava o rei da cidade conquistada. E ele cegava com as próprias mãos. Ele colocava os dedos sobre as órbitas dos olhos e apertava até esmagar. E depois ele amarrava o rei na carruagem dele e levava de volta até a Babilônia como um troféu para exibir no meio da cidade o quanto ele era um rei conquistador. Junto, ele levou os sacerdotes, os escribas, os príncipes, os funcionários do palácio, toda a estrutura governamental, toda a parte que tomava conta da cidade de Jerusalém foi feita cativa e foi levada até a Babilônia. Eles foram andando, amarrados pelas mãos, pelo pescoço, e você imagina, depois de você ter passado por um cerco de 2 anos,
sendo tomado pela fome, pela desesperança, ossos quebrados, pernas quebradas, braços quebrados, você vai empreender um caminho de 1.300 quilômetros, que era a distância da viagem de Jerusalém até a Babilônia. Então eram vários dias de viagem a pé, quebrado, e muitos morriam pelo caminho, né? E eles eram puxados pelos que ainda conseguiam andar. Então a estrada de Jerusalém até a Babilônia, ela é pavimentada de sangue e de osso do povo judeu. Depois que eles chegaram nessa terra estranha, que era estranha para eles, a Babilônia, eles estavam exilados, vinham exilados de uma terra que foi deixada arrasada. Eles ainda eram motivo de piada para os babilônicos, era motivo de chacota. Eles riam deles, e é isso que está escrito no Salmo. Cantem as músicas que vocês cantavam na sua cidade, sobre o Deus Todo-Poderoso de vocês. Eles riam com alegria, porque eles tripudiavam sobre os judeus. Gente, é tudo isso que está na mente do escritor desse salmo. As lembranças, a revolta, o sentimento, o desejo de vingança. E se a gente se colocar no lugar daquele judeu, qual seria o nosso sentimento? Após assistir todas essas coisas, após vivenciar todas essas coisas, o que fizeram com a cidade que eu amo, o meu povo, o meu país, a minha esposa, os meus filhos massacrados. A gente consegue entender o sentimento que está na pena de um cara, na pena de uma pessoa que escreve que faz um pedido desse e escreve uma oração dessa. Só que a história, ela não começou bem aí. Ela é mais antiga do que isso. Acontece que anos antes, algumas poucas décadas antes, o profeta Jeremias, ele já vinha denunciando os pecados de Judá e como os judeus oprimiam o próprio povo, impondo fome e castigo para o próprio povo, que eles eram idólatras e como eles rejeitavam a lei de Deus. Os edomitas mesmos, na época do Êxodo, quando Moisés liderou o povo do Egito, liderou o povo hebreu para sair do Egito, os edomitas bloquearam a passagem para Canaã, e a passagem eles iam ali por baixo. Hoje seria a questão da Jordânia. Acho que muitos já devem ter visto aqueles palácios esculpidos na pedra, né? Esse povo desapareceu e os edomitas bloquearam a passagem do povo judeu. Depois houve retaliação. Houve várias campanhas militares de Saul contra os edomitas. O próprio rei Davi, ele chegou inclusive a ocupar, né, os palácios, as cidades edomitas. Então havia muito rancor, havia muita amargura e muito ressentimento. E é sempre muito mais fácil a gente lembrar do mal que fizeram pra gente. Muito mais fácil do que lembrar do mal que eu faço pro outro, né? E isso é natural do ser humano. Então esse é um ciclo, você percebe que esse é um ciclo que ele se repete de novo e de novo. Isso é uma roda interminável de rancor, de ressentimento, que vem pontuando na história, vingança e morte. Para todos, a justiça só era alcançada pelo braço da vingança e do sangue derramado. Curiosamente, gente, esse salmo era um salmo muito cantado nas sinagogas no primeiro século. Os maiores inimigos agora, eles não eram mais os babilônicos nem os edomitas. Os inimigos agora, eles eram os romanos e quem os ajudava, né? Mas o ressentimento, esse era o mesmo, né? E também era o mesmo para os outros povos, os gregos, os medos, os persas, os samaritanos. Todos mereciam a justiça através da vingança. Isso na mentalidade do povo judeu.
Até dentro do povo judeu, inclusive, havia separação, grupos rivais, ninguém abria mão do ressentimento. Eu imagino Jesus crescendo, uma criança crescendo no meio disso, frequentando as sinagogas, ouvindo esses salmos, que era tão cantado, que era tão orado. Como que ele resolve isso? Como lidar com tanto ressentimento? Sabe, eu não sei se Jesus ele nasceu com a consciência de que ele era o Messias, o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, ou se ele aprendeu, se ele tomou consciência disso enquanto ele crescia. Eu não vou entrar nessa questão, apesar que com 12 anos a gente sabe que ele já entendia muita coisa. Isso a gente vê no livro de Lucas. Mas eu imagino ele crescendo e ouvindo esses salmos, cercado de pessoas que remoíam essa raiva, esse ressentimento, isso confrontando com a consciência de que ele era o Messias. Como resolver isso? Como resolver isso? Então, Jesus ele resolve assim. Certo, se feliz é aquele que esmagar os filhos da Babilônia contra a pedra, então eu tomo o lugar dos filhos da Babilônia. Eu sou esmagado contra a pedra. Então é que Jesus é esmagado e a gente entra, gente. Porque nós somos os filhos da Babilônia. Jesus ele se fez maldito no nosso lugar. Esse era o sacrifício que Israel não estava disposto a fazer. Em Isaías 53 a gente lê aqui 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Gente, é só a cruz de Cristo tem poder para satisfazer a justiça de Deus. Só a cruz de Cristo tem poder de quebrar essa roda da vingança, de todo esse sangue derramado que clama da terra, que pede justiça, pelo sangue de Abel, pelo sangue dos judeus, dos edomitas, dos egípcios, dos romanos, dos gregos, Miguel Otávio que caiu do prédio, de George Floyd, pelo sangue de todos. Porque todos pecamos. E quanto mais a gente tem consciência da nossa dívida, mais a gente consegue, mais a gente é perdoado. Por isso a gente sabe que não somos melhores do que ninguém. E é apenas pela cruz e pela sombra da cruz que recai sobre as nossas vidas é que nós somos sustentados. E é por isso que perdoamos. Mas alguém pode achar que essas coisas são velhas, que pertencem ao passado. Só que não, gente. O pecado, ele eleva a maldade na história humana. E a história se repete. Exílio e exploração do povo africano. As cruzadas, campos de concentração nazista, bomba atômica, miséria, exploração, ganância, fome, racismo, pedofilia, inveja, ódio. E outros que podem parecer pequenos, mas uma fofoquinha aqui, um desrespeito ao pai e à mãe ali. Afinal, eu não mato nem roubo, e só desejo o mal do próximo de vez em quando. Mas os pecados eles crescem e eles se apropriam de tudo, pois eles apontam para algo muito mais profundo. Esse é o pecado, gente. Ele traz a morte espiritual e a morte carnal. Não existe pecado grande ou pequeno. Em Gálatas 5 tem uma lista e não existe distinção entre eles. Todos são desobediência e todos geram morte. Só o perdão é capaz de libertar o oprimido e trazer arrependimento ao opressor.
Amém? Gente, esse é um sobrevoo básico para que possamos entender o que é o pecado, né? E de alguma forma como ele afeta ainda nos nossos dias, por mais que a gente viva numa cultura de fingir que ele não existe, né? E quando a gente finge que o pecado não existe, a gente ignora a dívida e a gente acha que a gente está no mérito. Amém? Vamos partir para entendendo basicamente o que é pecado e o perdão. Vamos partir para o próximo passo, entender como o perdão opera em nós. Amém? Passo 2. A culpa é ruim? O pastor Ariovaldo Ramos, ele tem uma frase que eu gosto muito. O perdão sustenta a criação. Porque antes de haver luz, houve cruz. Deus, em sua sabedoria, ele já sabia que o trairíamos e decidiu nos perdoar antes mesmo de nos criar. Daí ele se dispôs a satisfazer o princípio da justiça, que é a cruz. E valeu a pena dizer, haja luz, porque agora ele tinha como criar, manter e resgatar. Sem o perdão, não existiria nada. E o perdão de Deus gera em nós o arrependimento. Quando nos deparamos com a santidade de Deus, a única resposta que a gente consegue enxergar é como nós somos pecadores. E a culpa tem papel nesse arrependimento. Só desfruta do perdão de Deus quem cai em si e se arrepende. Ninguém será condenado porque não foi perdoado. Ninguém será condenado porque não foi perdoado. Quem foi condenado é porque não foi buscar o perdão através do braço do arrependimento. O perdão está disponível a todos que o buscam pelo braço do arrependimento. Amém? Eu quero ler um pequeno trecho que está em Mateus, no capítulo 26, gente. Mateus, capítulo 26, versículo 73. Mateus 26, 73. Enquanto os irmãos acham o texto, é um texto pequeno, eu vou colocar um pedacinho de louvor pra gente. Peço para os irmãos assim que acharem o texto, Mateus 26, 73, assim que acharem o texto, manda um joinha, manda um ok. Carol acho que já encontrou, Mateus 26, 73, a Claudete colocou pra gente, obrigado, Clau. Tabata já achou. Isso, Tabata 26, 73. A maioria já deve ter identificado, já deve ter encontrado. Vamos dar continuidade. O trecho é pequeno, eu vou ler rapidamente para a gente. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e jurar: não conheço esse homem. No mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha lhe dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Era a 3ª vez que Pedro havia negado Jesus naquela mesma noite.
ele traiu seu mestre, Pedro pecou. O choro amargo, ele vem da culpa, que é uma etapa do processo do arrependimento. O conceito de culpa, ele é detestado pelas pessoas comuns por um motivo bem simples. Ele é oposto ao desejo humano de ser feliz. A culpa gera tristeza e a tristeza é adversária da felicidade. A busca por felicidade na vida cristã, ela é legítima. Nós não somos contra isso. Contudo, até a gente chegar nesse momento, quando seremos plenamente felizes, a gente vai ter que enfrentar algumas dores. O Evangelho não nos promete uma vida terrena sem dificuldades. Nas palavras do próprio Jesus, em João 16,33, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Tenham coragem, tenham bom ânimo. Amém? No caso da culpa, o papel dela no processo do arrependimento é na seguinte sequência. Gente, não se preocupem em anotar que depois eu posso disponibilizar esse pequeno estudo, tá bom? Qual que é a sequência do arrependimento? O cristão peca, o Espírito Santo o convence do seu pecado. Esse convencimento faz brotar culpa no coração de quem pecou. A percepção dessa culpa leva ao arrependimento mediante a ação graciosa do Espírito Santo. A confissão do pecado aciona a ação intercessora de Cristo junto ao Pai, o pecado é apagado. E a consciência de ter recebido o perdão de Deus produz tranquilidade, gratidão e alegria no coração do pecador. O sentimento de culpa cessa. Amém? Nós precisamos abandonar o conceito freudiano de culpa como um elemento destruidor e passar a abraçar o conceito bíblico de culpa, que é um elemento transformador. Para Freud, a culpa gera neurose. Para Deus da graça, a culpa leva ao arrependimento dos pecados e, com isso, a felicidade com Cristo. Amém? A culpa ela age como um combustível para a gente buscar o Deus Todo-Poderoso. Com a tristeza, a gente cai em si. E Deus, no próprio Deus, nos livra dessa culpa. É somente mediante esse contato que a gente deixa de ser escravo dela, por meio da ação perdoadora, reconciliadora e justificadora do Jesus ressurreto. Assim, por mais estranho que possa parecer, justamente através da culpa e pela ação de Deus que nos livrará da própria culpa. Isso sim é graça. É ser culpado, mas ser absolvido da culpa sem nenhum merecimento, pois tudo é mérito da cruz. Contudo, gente, é de muita importância que nós tenhamos em mente que o nosso Deus, ele é um Deus perdoador. E essa culpa que brota no nosso coração, ela só existe pela disposição de perdão que já está em Deus. Sempre esteve. Algumas vezes, nós encontramos pelo nosso caminho algumas pessoas que elas estão tão apegadas à própria culpa, que elas estão acorrentadas a ela como uma forma de autojustificação. Só que isso não funciona. No livro de Miqueias está escrito que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Mas quem fica agarrado à própria culpa não entendeu a cruz. E essa pessoa acaba morrendo, afogada, mergulhando atrás dos próprios pecados na profundeza do mar, gente. Mas isso tem tratamento. Nesse caso, é preciso a gente permitir que o nosso entendimento ele seja diariamente renovado pelo conhecimento da Palavra de Deus. Nós somos muito influenciados por uma cultura popular que mistura vários elementos e conceitos que não são bíblicos. Isso vai se transformando numa bagagem que ajuda a formar o nosso entendimento. Ideias como karma, purgatório, autoflagelação, balanço de energia, essas coisas não fazem parte da vida cristã. E nós precisamos, principalmente à luz da Bíblia, e amparados por uma boa literatura, irmos renovando o nosso entendimento e permitindo que o Espírito Santo nos conduza no processo. Esse processo é duro.
mas ele é necessário mas ele é indispensável. Amém? Vamos partir para o nosso terceiro e último ponto. Quero entrar agora no ressentimento. Eu peço para os irmãos abrir no livro de Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Fazendo todo mundo ficar correndo na Bíblia, né, gente? Mateus, capítulo 18, versículo 21. Terceiro e último ponto do nosso estudo. Amém? Mateus 18, 21. Enquanto os irmãos procuram, tem também uma frase de um pastor que eu gosto bastante, chama-se Paulo Borges Júnior. Acho que ele está em Goiânia agora. Ele fala que, assim, todo mundo conhece o ID, né? O ID é ID por todo mundo, fazer discípulos, batizando em meu nome. Todo mundo conhece o ID. Todo mundo que já foi num congresso missionário, todo mundo que já assistiu um culto missionário conhece o ID. Mas no livro de João, será que João se esqueceu de retratar o ID? João ele tem um evangelho que ele é mais cristocêntrico, ele tem um evangelho que é mais teológico. Será que João esqueceu de retratar o ID? A Cláudia gosta do... Ele é fantástico, né? De vez em quando a cabeça da gente faz até assim quando você está assistindo ele. João não esqueceu. João, que tem esse evangelho mais cristocêntrico, ele retrata da seguinte forma: ide e perdoem pecados. Porque a missão da igreja é perdoar pecados. Amém? Vamos lá. Mateus 18, 21. Eu acredito que a maioria caminha para a última parte do nosso estudo. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você deve. Então o conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou a prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida que você me implorou. Será que você não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém? Esta perícope, essa passagem, esse texto, na minha opinião, é o que melhor explicação entre relação entre perdão e ressentimento. Ela fala da extensão e da recorrência do perdão, fala do tamanho da nossa dívida e fala do custo do ressentimento. Tá? Então, destacando o primeiro ponto,
Pedro pergunta para Jesus se ele deve perdoar até 7 vezes. E veja que aqui já está a religiosidade da época, né? Porque entre os fariseus era comum ter como uma regra que um homem piedoso ele devia perdoar até 3 vezes o mesmo pecado. Pedro, quando ele faz essa pergunta para Jesus, se ele devia perdoar 7 vezes, na verdade ele está querendo se mostrar o perdoador, né? O top do perdão, muito além dos costumes, mais santos que qualquer fariseu. Mas daí Jesus devolve para ele, praticamente dizendo assim, sabe de nada, pecador, 70 vezes 7. E é muito mais do que você imagina, Pedro. Jesus não deseja que Pedro, nem nós, fiquemos contando 488, 489, 490 e pronto. Se pecar novamente contra mim, não tem mais perdão. Não é isso. Não é isso. Na verdade, Jesus está levando a condição do perdão ao absoluto. A resposta de Jesus é: deve perdoar todas as vezes que for necessário. Não conte. Deve perdoar todas as vezes que houver necessidade. E uma outra coisa interessante desse texto é que essa numeração 70 vezes 7, ele aparece a primeira vez em Gênesis 4, né, entre os descendentes de Caim. Lameque, ele havia matado 2 homens, e quando ele foi alertado pelas esposas dele, acho que é Ada e Zilá, quando ele foi alertado que o povo, da onde ele matou essas 2 pessoas, iria buscar vingança, ele disse: a mim não. Se quem matasse Caim seria vingado 7 vezes, quem matar Lameque vai ser vingado 70 vezes 7. Ou seja, a vingança vai perseguir essa pessoa até o fim do mundo. O desejo de vingança nunca vai estar completo, nunca vai estar satisfeito. Só que Jesus agora ele muda essa forma. Ele transforma a vingança em perdão. O que Jesus está dizendo é: todo desejo, toda ânsia, todo ímpeto que vocês tinham em se vingar, em satisfazer a justiça própria, se agora passamos a seguir Jesus, ela vai ser transformada em desejo por perdoar. Nós levaremos perdão até o fim do mundo. Onde antes chegou a vingança, hoje, através de Jesus Cristo, vai chegar o perdão. O perdão ele não é a ausência de justiça, ele é o cumprimento da justiça. O perdão ele é o oposto da vingança. E é só então que Jesus ele começa a contar a parábola, que é a história de um homem que vai ajustar as contas com seu rei, e a dívida dele é simplesmente impagável, gente. Quando Jesus diz que são 10.000 talentos, as pessoas que estavam escutando ali aos pés de Jesus, eles devem ter ficado assim, boquiaberto, ficaram olhando um para o outro, porque provavelmente eles nunca na vida deles viriam uma quantia quanto 10.000 talentos. E para que nós consigamos entender o que é isso nos dias de hoje, eu fiz uma continha básica. Um talento são 34 quilos, aí pode ser de ouro ou pode ser de prata, mas provavelmente aqui Jesus está se referindo a talentos de ouro. Então 10.000 talentos seriam, mais ou menos pensando que a grama do ouro hoje são R$308, seriam 100 bilhões de reais. Jesus Cristo está falando que este servo chega ao rei com uma dívida de 100 bilhões de reais. E isso hoje é impagável para acho que praticamente todo mundo, talvez para 1 ou 2. Mas isso, naquela época, era impagável para todo mundo. Isso era o dinheiro de um império todo. Isso era o dinheiro de um reino todo. Essa não era uma quantia pagável. E esse servo, ele é perdoado. E ele nunca teria condições de pagar. E o rei sabe disso. Ele não conseguiria pagar nunca, não importa o prazo. Saindo de lá, logo em seguida, esse servo que acabou de ser perdoado, ele encontra um conservo dele, um igual, um irmão, que lhe devia 100 denários.
Então, para contextualizar também, cada denário ele equivale a um dia de trabalho. Então, 100 denários hoje, ele seria por volta de R$3.500. 100 denários, R$3.500. Então, aquele cara que ele teve uma dívida de 100 bilhões perdoada, ele não consegue perdoar uma dívida de R$3.500 do seu irmão. E quando o rei fica sabendo disso, ele retira o perdão da dívida e o deixa nas mãos dos atormentadores, dos carrascos. Aquele que não perdoar, esse não será perdoado. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos isso. Nós pedimos que os nossos pecados sejam perdoados na mesma medida que nós perdoamos o nosso próximo. Pois o perdão é a expressão natural de uma pessoa arrependida. Se a gente não consegue perdoar, é sinal que a gente, a princípio, não se arrependeu verdadeiramente. Gente, isso é muito sério. Perdoar e continuar perdoando nunca foi opcional na vida cristã. Não quer dizer que seja uma tarefa fácil. Também não foi fácil para Deus. Custou sangue. Perdoar é cruz. Mas é um posicionamento unilateral que só depende da gente. Não depende da ação do outro. É de responsabilidade de quem foi ofendido. Nós somos orientados a perdoar sempre, mesmo que não nos peçam perdão. O perdão, ele revela o nosso caráter fiel. Ele nos liga à cruz. Aquele que não perdoa se torna inimigo da cruz, pois ele diz para Deus que existe algo que o seu irmão tenha feito que a cruz é incapaz de cobrir. E mais, ele está convicto, aquele que é convicto e não perdoa, ele está dizendo para Jesus que ele perdeu tempo, que não deveria nem ter vindo. E ele sim, e não Jesus, que sabe quem merece ou não merece perdão. Esse que não perdoa, ele quer tomar o lugar de Deus. Ele se torna o reclamador, o guardião do inferno do próximo. Isso predispõe à maldade, a uma vida atormentada. É uma ferida. Amém? E esse ressentido, ele coça a mesma ferida e não deixa ela fechar. O perdão cicatriza essa ferida. O misericordioso, ele não esquece a cicatriz, mas ela deixa de doer. Uma confusão comum é achar que o perdão ele deve ser seguido automaticamente da restauração da confiança, como se o perdão causasse o esquecimento completo do pecado, e não é isso, né? O perdão é a liberação do coração em relação a quem cometeu o pecado. Quem perdoa já começa a desfrutar dos benefícios e das bênçãos do perdão no momento que perdoa. Quem é perdoado só aproveita desses benefícios quando e caso ele se arrependa. Muitas pessoas têm dúvidas se o perdão requer o retorno imediato da convivência, e não é bem assim. É claro que isso varia de caso a caso. No casamento, por exemplo, o perdão pressupõe a convivência. Em outras ocasiões, o relacionamento é restaurado quando o coração perdoador encontra um coração arrependido. Isso às vezes leva tempo e disposição de receber o tratamento do Espírito Santo. Mas essa liberação do nosso coração em perdoar, ela deve acontecer imediatamente, porque ela nos liga à cruz de Cristo, que já nos perdoou. Então, para dar um exemplo num nível familiar, quando a gente encontra aquele primo, aquele cunhado numa festinha de família, perdoe ele. E continue perdoando. Não força a convivência para se mostrar perdoador, mas perdoe ele. Trate ele com cordialidade, com respeito, porque ficar do outro lado da mesa, cochichando, ou então pensando e sentindo, olha lá, que esganado, quer ver? Vai pegar outra coxinha, morto de fome, olha abrindo a boca. Irmãos, isso aí não é perdão. Isso é uma vida atormentada, acorrentada a quem te ofendeu. Amém? Para encerrar, acho que todos gostamos de dicas, né? E se eu puder
passar qual que é a minha técnica pessoal para perdoar, que é bem simples na verdade. Eu olho para a minha vida, o quanto eu já errei, com quantas pessoas eu já errei, o quanto eu pensei coisas erradas, o quanto eu desejei o que não devia. Aí eu olho para a cruz. Porque se aquele que subiu lá, ele decidiu me amar, me perdoar, quem sou eu para não perdoar o próximo? Amém? Bom, meus irmãos, basicamente é isso que eu preparei para hoje. Há muito mais para ser falado. Muito. Se manifestem lá no nosso grupo da Escola Dominical. Mandem as perguntas que quiserem, se identificando ou de forma anônima. A gente não tem intenção de falar o nome, de expor ninguém. Aí a gente vê com a nossa diretora, a Super Claudete, se a gente pode marcar de repente uma outra aula só para tratar de dúvidas. Isso requer, claro, que se vocês quiserem. Tá? Eu quero dizer também que o material que eu usei para essa aula é um livro do autor Maurício Zagari, ele chama Perdão Total. É um livro fantástico, eu recomendo muito. Pega ali para mim, por favor. A Paulinha fez uma pergunta. É esse livro aqui. Tá? Chama Perdão Total, é um livro barato, excelente, muito prático. Eu recomendo bastante. Além disso, as reflexões que eu compartilhei aqui são de pastores que eu acompanho, como Franklin Ferreira, Vitor Fontana, Ariovaldo Ramos, Paulo Borges Júnior. Gente de várias linhas teológicas e, em comum, todos eles têm uma vida cristã bem sólida. Amém? Meus irmãos, eu agradeço a perseverança de todos em me ouvir, mesmo que às vezes eu seja um pouco chato, eu reconheço. E eu espero encontrar todos virtualmente mais tarde, no nosso culto às 19 horas, no nosso canal do YouTube da Igreja Metodista em Itaberaba. Amém? Então, eu clamo para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre, e que nos tornemos mais e mais perdoadores, cumprindo a nossa missão na terra, a cada dia, para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém, gente? Amém. Obrigado a todos por estarem aqui conosco. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês, como abençoou a mim enquanto eu estava preparando. Em diversos momentos eu vi a minha fragilidade, eu vi a minha falta de perdão. Ela fica escancarada na nossa cara. E é um momento da gente nos reexaminar continuamente. Amém? Então é isso. Tenham todos um excelente domingo. E muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Tchau, tchau.